Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre filosofia antiga, a partir de 3 pontos: surgimento da filosofia, mito e filosofia e filósofos pré-socráticos. Quando nós falamos sobre surgimento da filosofia, isso nos remete lá para o século 6 a.C. Nesse período, a organização da sociedade grega se dava por meio dos mitos. Ou seja, as perguntas que permeavam a mente dos gregos eram respondidas da seguinte forma: quem criou ou da onde veio o ser humano? A resposta eram os mitos. Quem criou o mundo? A resposta veio dos mitos. Por que devemos seguir tal regra? A resposta vinha dos mitos. Então, se um garotinho, nesse período, perguntasse para o pai: pai, quem criou o mundo? O seu pai responderia que eram os deuses. Quem falou isso para você, papai? Bom, meu filho, quem falou isso foi o seu avô, meu pai. E quem falou isso para o vovô, papai? Quem falou isso para o vovô foi o seu bisavô, meu avô e pai do seu avô. Então, essa era a sistemática desse período. Mas, professor, o que é um mito? O mito, ele é uma narrativa transmitida de geração em geração, como é o exemplo que eu dei da pergunta de um garotinho, que a resposta sobre a origem do universo é para os deuses, que o pai dele passou, que foi passado pelo avô, pelo bisavô e assim sucessivamente. Então, uma narrativa transmitida de geração em geração, que se utiliza de elementos sobrenaturais e elementos divinos, e a sua resposta, ela independe de provas. Ou seja, a verdade do mito, ela é uma verdade que não necessita ser provada. Por quê? Porque o pilar do mito é a crença. As pessoas acreditam e pronto. E acreditam que sempre foi assim e assim vai continuar sendo. Pois bem, nesse período da Grécia Antiga, ali no século 6 a.C., alguns gregos começaram a questionar esse tipo de resposta. Eles queriam respostas mais concretas, eles queriam respostas mais convincentes. Então, num dado momento, eles se perguntaram da seguinte maneira: poxa, pessoal, será que não é possível a gente responder as coisas que não pelo mito? Será que não é possível atribuir à existência do universo uma outra causa que não seja pela vontade dos deuses? É aí que vai ser o ponto que marca o início da filosofia. A filosofia ela nasce por uma insatisfação com as respostas que eram dadas até então. E como que eram essas respostas dadas até então? Respostas ligadas ao mito. Então, esses gregos, eles buscaram outras respostas, mais concretas, mais convincentes. Mas, pessoal, nós estamos no século 6 a.C. Não tinha Google, não tinha celular. Para onde que esses filósofos buscaram elementos racionais, elementos convincentes? Eles olharam para a natureza. É por isso que os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, eles também vão ser conhecidos como filósofos da natureza. Por quê? Porque eles buscaram na natureza uma substância primeira que seria responsável por todas as coisas do universo. Essa substância, ela é chamada de arqué. A palavra grega que define essa substância responsável por todas as outras coisas é arqué. Lembrem bem disso. A arqué funciona como uma espécie de matéria-prima do universo. É da arqué que vão surgir todas as outras coisas que vão dar origem ao que as pessoas conheciam. Então, os pré-socráticos, os filósofos da natureza, eles querem responder qual é a origem do universo. E para isso, eles vão se utilizar de elementos da natureza.
Então, o que eles estão fazendo é uma cosmologia. Os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos e como filósofos da natureza, eles fazem uma cosmologia. O que é isso? É um estudo sobre a origem do universo de forma racional. E o que aqueles que acreditavam que o universo surgia por meio dos mitos? O que eles faziam? Eles faziam uma cosmogonia. Então lembrem bem, pessoal, cosmogonia, o universo surge ou é explicado por meio dos mitos. Cosmologia, o universo surge ou é explicado pela razão. Mas, professor, esses pré-socráticos, esses filósofos da natureza, eles se utilizavam de um mesmo elemento da natureza para explicar o surgimento do universo? Não. Cada filósofo utilizava de um elemento ou de mais elementos nesse processo de explicar o surgimento do universo. Então, vamos pegar o primeiro filósofo, aquele que recebeu esse título de primeiro filósofo, que é Tales de Mileto. O Tales de Mileto, lá no século VI a.C., concluiu que a água era a arqué, ou seja, a água era o elemento responsável pelo surgimento de todas as outras coisas do universo. Outros filósofos também se utilizaram de elementos da natureza. Então, Demócrito, o átomo, Pitágoras, o número, Heráclito, o fogo. Deixa eu ver mais algum aqui que me veio à mente. Anaxímenes, o ar. Então, a arqué é um conceito muito amplo. A arqué é um conceito que define uma substância primeira. Mas essa substância primeira, ela vai variar para cada filósofo. Tudo bem, galera? Então, nesse processo de explicar sobre o surgimento do universo de uma maneira racional, é que vai surgir a filosofia. Então, para retomar, surgimento da filosofia se deu devido à insatisfação de alguns gregos com as respostas que eram dadas até então pelos mitos. Surgiu no século VI a.C. na Grécia. O que esses pensadores queriam? Eles queriam buscar respostas mais racionais, mais convincentes para aquelas que eram dadas até então pelos mitos. E o que eles queriam responder inicialmente? Sobre o surgimento do universo. Para isso, eles buscam na natureza uma substância, um elemento primordial, que recebe o nome de arqué, e é a partir daí que eles buscam explicar como o universo surgiu. Esses filósofos, eles são conhecidos como pré-socráticos ou como filósofos da natureza. Vale lembrar, pessoal, que nesse período o mais importante é entender essa contextualização do porquê a filosofia surgiu, do que queriam os primeiros filósofos e como eles fizeram. Mais uma vez, surgimento da filosofia surgiu por insatisfação de alguns gregos com as respostas dadas até então pelos mitos. Esses pensadores, eles buscaram na natureza um elemento primordial, uma substância primeira chamada de arqué, que seria responsável pelo surgimento de todas as outras coisas no universo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Agradeço pela atenção de todos e todas. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.